Apoio Cultural, Prefeitura de Baturité. O programa Medicamento para Valer foi uma alternativa do governo municipal em melhorar o acesso aos medicamentos. O Medicamento para Valer ficou na história de Baturité. Escola totalmente qualificada, com os avanços tecnológicos, louças interativas, toda climatizada, com uma mega infraestrutura, condições de trabalho para os professores, condições de aprendizagem para os nossos alunos. Olá! Está começando mais uma edição do programa Mercado da Arte. O programa onde reunimos a arte e a cultura de diversas formas, com música, dança, literatura, teatro, produção cultural e muito mais. Eu sou Geice Magalhães e é um prazer ter você aqui com a gente. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todos os sábados às 14 horas aqui na TV Ceará e nós queremos convidar você, artista, a participar do nosso programa. E para isso é muito simples, basta nos enviar um e-mail para pautamercadodaarte@gmail.com. E nós iremos iniciar o nosso programa com um bate-papo super legal que tivemos com os integrantes do espetáculo Corpo Co, Felipe Costa e Rodrigo Brasil. E no programa Mercado da Arte de hoje nós estamos recebendo Felipe Castro e Rodrigo Brasil da performance Corpo Co. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre essa performance, esse espetáculo construído por vocês. Como é que foi, como é que é, o que é o Corpo Co? Então, bom, obrigado pelo espaço. Olá, todo mundo que está assistindo. Muito prazer estar aqui. Eu, Felipe Castro, Rodrigo Brasil. Nós somos parceiros de muito tempo de trabalho. Legal. Acho que esse é o primeiro trabalho que a gente assina em performance juntos, né? O primeiro. Esse trabalho ele nasce de uma pesquisa em 2013, né? Eu venho da performance, do teatro, da dança. Em 2013 eu comecei a investigar os limites do corpo na dança. E aí foi chegando no lugar da linguagem da performance. Isso muito a partir de exercícios, procedimentos e métodos da dança contemporânea especialmente, que é do lugar de onde eu venho minha base de formação. E desses procedimentos, em 2016, eu cheguei no programa de performance, que é como a gente constrói uma performance, né? A partir desse programa. É um método, né? E construí esse programa, experimentei, convidei o Rodrigo para experimentar junto comigo, fazendo a paisagem sonora, experimentação e som. E aí a gente chegou no formato interessante e estreamos na 10ª Bienal Internacional de Dança do Ceará. Legal. E foi uma alegria muito grande. E uma curiosidade é que nessa estreia o Rodrigo não conseguiu estar. Na primeira. Na primeira. Não conseguiu chegar a tempo, mas a gente estava tão seguros do que a gente tinha elaborado até ali que eu fui, sozinho. E foi muito legal, mas no seguinte a gente já conseguiu estarmos juntos. Aí sim, foi a estreia, né? Valendo. E a gente está com esse trabalho de 2016, quando a gente estreou, a gente apresentou até 2019. Depois, por conta da pandemia, a gente deu uma parada e agora estamos retomando. Retomando. E como foi esse trabalho, Rodrigo, atravessando, né, a dança, a performance com a música? Como foi trabalhar e construir toda a percepção sonora da performance? É bonito no trabalho que você conseguir dar vida e conseguir fazer essa coisa do som, fazer parte daquele movimento e uma coisa levar a outra, né? O som dá o impulso para a fisicalidade e a fisicalidade conseguir dar o impulso para o som e essa troca existir, né? E foi incrível, assim, trabalhar com o Felipe, uma pessoa que eu admiro, que é amigo, e a pesquisa que a gente pensar sobre sons afro-latinos, sobre música brasileira também,
fazendo música experimental, mas que tem a coisa dos tambores, do agogô, do ferro. É uma pesquisa que a gente consegue trazer, mapear esse mapa sonoro nosso, né? Que traz representatividade dentro da performance, né? Sim. E vocês apresentaram em 2016, começaram e pausaram e estão voltando, retomando agora. Quais são as expectativas de retomar essa performance depois de tanto tempo? Né? São as melhores, mas ao mesmo tempo tem um quê de... Não é medo, mas assim, é um desafio, porque é um trabalho que exige muito. Inclusive eu tinha falado, a Zeca está aqui conosco, a nossa produtora, várias vezes para ela que eu não faria mais esse trabalho, porque além de exigir muito de corpo, eu estava cansado do trabalho em si. Mas é um trabalho que convoca também, porque tem uma coisa especial, que nesse trabalho a gente convoca para cada ação, né, cada apresentação, digamos assim, as nossas referências atuais. Ele é um trabalho construído com o agora. Então o que eu levo para a cena de procedimento de corpo é o que eu estou estudando no momento. Então aconteceu de quando eu sou professor de yoga, então quando eu estava no auge, assim, dando aula demais, então as referências de movimentos que eu levei para a cena foram as minhas referências físicas do yoga. Enfim, na dança teatro, né, na Pina Bausch, enfim. Então é isso que a gente vai convocando para a cena. E nesse momento eu estou tanto afastado de alguns procedimentos, então eu fiquei me questionando o que é que eu vou levar para a cena dessa vez. E o que me veio foi exatamente a minha vida, a minha carga pessoal, a minha trajetória. E aí isso foi uma força, porque é muita coisa, né? A gente... E uma das características do teatro em si, né, de interpretações, é que é sempre uma construção nova, né? E mesmo que a gente sempre conversa aqui com muitos atores dessas cenas, né, de teatro, que nunca é permanente algo, né? Está sempre em movimento, e eu acredito que quando é teatro, dança e toda essa performance misturada de vários estilos se conectando ali, é sempre uma construção nova, né? Sim, totalmente. Totalmente. Justamente por isso. E especialmente esse trabalho, por convocar as nossas referências do momento, inclusive os textos que a gente trabalha, que a gente diz, que também são assinados por Zeca Calu, que é a nossa produtora, eles refletem assuntos do momento, né? Então a gente diz algumas datas, né? Referencia o tempo pelo ano, e isso vai mudando de acordo com tempo que a gente está apresentando, né? Perfeito. E a gente vai aproveitar agora para ver um pouquinho das cenas da performance Corpo Com. Agora vocês puderam conferir as imagens, né, da performance Corpo Com. A gente está aqui conversando com os meninos. Gente, eu quero saber agora do público. Como é a percepção do público assistindo a performance? É sempre diferente, né? Esse é um trabalho que ele, como eu falei, a gente trabalha com os limites do corpo. Essa é talvez a investigação principal desse trabalho, né? Do corpo conduzido pelo som, que é produzido ali. Então, a gente começa assim, pequenininho, o trabalho ele vai crescendo de uma forma que eu saio quase carregado assim, pelo público. É de extremo mesmo de corpo, é da exaustão, né? Então as pessoas reagem muito enfim, e a gente tem uma indicação no trabalho de que o público é livre para transitar. Então, para mudar de lugar, passar pelo meio da cena, Legal. enfim, é livre. Mas isso quase nunca acontece, porque as pessoas ficam tão estáticas, assim, da metade para o final do trabalho. E essa é a reação, assim, né? É do impacto, porque a gente não está muito acostumado a ver essa degradação do corpo sendo proposital, né? Pela intenção.
Então tem essa coisa meio assim. Mas ao mesmo tempo tem uma empatia do público, né? Eu acho que justamente por isso, assim, pô, e ver meu corpo assim, magro, né, que vai se definhando no trabalho, suando muito, enfim. Então tem essa coisa do acolhimento, né? Por mais que tenha uma coisa em dado momento do trabalho que é pesada, mas tem um acolhimento do público, tem um olhar que ele é acolhedor, que é complacente, assim, é cúmplice, né? E para ti, como artista, né, desse espetáculo corporal, como é se movimentar, né, usando a música como rota, como, né, referência, como é para você trazer e explorar o corpo dentro da performance? Nesse lugar, né? É muito interessante porque eu não sou uma pessoa da música diretamente, mas sempre gostei de ver de uma família de músicos, meu avô, minha avó, enfim. Então sempre estive muito nesse lugar. E esse foi o primeiro trabalho que eu tive a oportunidade de fazer com uma pessoa da música, profissional, um pesquisador, em diálogo total comigo. Então acho que esse talvez seja um dos trabalhos mais especiais para mim. E a gente trabalha com uma coisa em cena, nesse trabalho, que é a improvisação. Então tanto improviso eu, né, com o meu repertório, né, com a minha trajetória física, quanto Rodrigo com a sua produção musical. Legal. Então são 50 minutos de improvisação. Tem uma coisa de acreditar no... A improvisação tem disso, né? De acreditar no instante, no momento, naquele... Quando você fala do público, tem isso também, porque são 2 dias as apresentações da Agora. E nos 2 dias vão ser 2 dias diferentes, porque as pessoas, elas interferem e a gente se sente o estado, o dia, o momento, como está o corpo, isso tudo acaba transparecendo, né? Na improvisação. E acredito que, como a gente já falou, é sempre algo novo, né? E vocês trabalham com essa expectativa de ter algo novo, né? Em cada apresentação. Sim. Tanto é que nós não costumamos ensaiar esse trabalho, né? A gente se encontra. Eu acho que o primeiro ensaio que a gente fez foi esse último. Que a gente realmente fez os 50 minutos, quadradinho, marcou, tal. Mas a gente não costuma ensaiar, porque é um programa de performance, né? A gente tem as indicações, que o máximo que a gente faz é marcação, combina alguma coisa, mas o trabalho ele acontece na hora. E isso tem a ver com a improvisação e também com o que a gente convoca para esse trabalho conceitualmente, né? Que é uma zona de simulação, é um horizonte de eventos, né? É um buraco negro que se abre ali e todo mundo entra dentro e só Deus sabe o que acontece. Muito bom. E assim, a gente fala de tantas linguagens artísticas, né? E a gente percebe a diferença entre elas, a performance traz esse traço diferente, né? Do singular dentro de cada espetáculo, de cada movimento, de cada apresentação. É legal observar isso. Eu acredito que para o público também perceber essas diferenças de linguagens artísticas, né? Que a gente traz aqui também para dentro do programa e conversando com artistas como vocês, perceber que existem muitos pontos diferentes, né? Sim. E movimentando o movimento, a dança, a música, né? E como é para vocês saber que fazem parte de algo diferente como artista. Como vocês se reconhecem como artista? Essa pergunta. Começa, Rodrigo. Começa, Rodrigo. Eu acho que é de um lugar sensível, né? Mas eu penso que, enquanto ofício, fazemos um ofício como todos, mas nesse lugar do que é íntimo e do que do que consegue... Tem uma coisa que eu acho legal, que quando eu gosto de uma música, é quando eu digo assim, eu poderia estar dizendo isso. Então é como se você conseguisse fazer uma coisa que as outras pessoas sentem também e se sentem representadas e nesse sentido é bonito. Bonito. Tem uma... Posso? Por favor. Tem uma coisa também que você falou das linguagens, né? Como é pra gente, né, essa convocação e de ser desse lugar. Eu falo que eu venho da dança, mas a música, o teatro sempre esteve atravessado ao meu trabalho, né? Depois a performance, assim como a produção cultural, sobretudo a produção cultural, também sou produtor, sou gestor. E acho que a maioria dos artistas independentes são, porque, enfim, a gente precisa fazer o nosso corre e é nós por nós. Então, acho que está sempre, por mais que eu
que eu assine um trabalho, como eu tenho um trabalho que é de dança contemporânea, mas ali tem os meus atravessamentos do teatro, da performance, da música, da cultura popular, que é de onde vêm os meus avós. Então acho que isso está sempre muito misturado, especialmente hoje, né, com as multilinguagens, enfim. Me parece que é isso. Então, Está sempre tudo presente. Vamos aproveitar para reforçar aqui o convite hoje, sábado, 22, no Teatro José de Alencar. Exatamente. Performance Corpo Co hoje e amanhã. Deixa o convite para as pessoas irem encontrar vocês. Por favor, estejam todos convidados. A gente realiza essa performance hoje, dia 22, e amanhã, dia 23, sábado e domingo, às 18h30. Os ingressos ainda devem estar disponíveis, então corre no site do Simpla, do Teatro José de Alencar. Os links você encontra nas redes sociais do teatro, também nas nossas redes sociais, Felipe Castro, Rodrigo Brasil. Gente, muito obrigada pela presença de vocês você, e nós do programa Mercado da Arte desejamos muito sucesso para vocês nessa trajetória. Obrigado. Obrigada. Muito legal o bate-papo que tivemos com os meninos do espetáculo Corpo Co, que está em cartaz nesse fim de semana lá no Teatro José de Alencar. E aí, tá curtindo essa primeira parte do nosso programa? O programa Mercado da Arte já está há 4 anos divulgando e exaltando aqueles que fazem da arte a sua forma de expressão. E nós queremos convidar você a assistir os nossos programas anteriores em nosso canal do YouTube. E também nos acompanhar nas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram, @Mercado da Arte TV. E agora nós iremos conferir a cobertura que fizemos do espetáculo A Força da Água, do grupo de teatro Pavilhão da Magnólia, lá no Teatro José de Alencar. Não te revoltes, meu bem, pra que se insurge meu amor? Na vida só manda quem tem, se cale fazendo favor. Não te revoltes, meu bem, pra que se insurge meu amor? Estamos agora aqui com o grupo Pavilhão da Magnólia, que acabou de apresentar o espetáculo A Força da Água, que foi sensacional, gente, espetáculo incrível. Como é que foi a produção desse espetáculo, principalmente aqui para o Teatro de Alencar? Então, na verdade, o espetáculo estreou no ano passado, né? É um espetáculo que faz parte de uma pesquisa desde 2018, no laboratório aqui de teatro da Escola Porto Iracema das Artes. E aí a gente fez uma estreia o ano passado lá na nossa sede. E aí, enfim, ano passado a gente fez já uma boa circulação e esse ano a gente está retomando aqui os trabalhos de 2025 aqui no Teatro de Alencar, que é um edital de ocupação que a gente foi aprovado. A gente está muito feliz de participar dessa ocupação, retomar com esse espetáculo, que tem o texto e a direção de Henrique Fontes, que é um companheiro nosso lá de Natal. Perfeito. E qual a diferença assim, do ano passado para hoje? Então, no ano passado, depois da estreia, a gente tem sempre um tempo de bater o espetáculo, né? Cada apresentação a gente vai, né, ajustando. Então, esse ano a gente já sente que já está um pouco mais orgânico, né? Com o passar das apresentações, enfim. A gente vai fazendo e aí vai cada vez mais melhorando, né? E o espetáculo, ele tem uma carga muito forte, porque ele conta a nossa história, né, do Ceará, né, do caminho que percorremos com relação à água mesmo. Como foi o processo de pesquisa e internamente para vocês trabalhar esse tema? Quando a gente começou lá em 2018, na Escola Porto Iracema das Artes, a gente queria sim falar da relação da seca, mas não só a seca, sempre atrelada à água em si, né? A gente vê muito espetáculo que fala daquela seca, daquele sertão, aquele estereótipo, né? E a gente queria falar dessa indústria da seca, dessa seca inventada, né? Porque a gente sabe que tem países muito mais áridos do que o Ceará e que não sofrem com a seca. Então a gente foi pesquisar onde é que estava a questão política por trás disso, né? Então a gente usou o 15 como um pano, o livro da Raquel de Queiroz, como um pano de fundo ali, porque ela citava coisas da grande seca na época e falava também dos campos de concentração, né, que muita gente não conhecia essa história dos campos de concentração, que eles existiram antes dos campos de concentração nazista, da Alemanha, né? Então, a gente levantou muito material a partir disso, porque
você vai pesquisando, vai achando mais coisas, né? A gente teve, na época, a tutoria do Miguel Velinho, a gente pesquisou mais a questão da seca, porque a escola teve 6 meses de duração. E quando a gente terminou a parte da escola, a gente quis percorrer mais o caminho da água. Foi quando a gente conversou também com geógrafos, com físicos, para conversar sobre olhares de outras pessoas e outros pesquisadores em relação a essa água, que é esse elemento, né, fundamental e que a gente sabe que está aí a ponto, né, da escassez vir mesmo, de fato. E aí foi quando a gente começou a desenvolver essa outra pesquisa e chamamos o Henrique Fontes para desenvolver junto com a gente como é que ele ia organizar junto com a gente tanta coisa e material que a gente tinha levantado. Inclusive a gente fez visitas à Senador Pompeu, né, em loco, lá nas ruínas que tem desse campo de concentração. Conversou com muita gente da cidade, então foi muito material levantado, indo para a sala de ensaio, né, pensando como é que esse corpo da gente discute isso, a relação de Fortaleza com o interior, né, então foi um trabalho árduo aí que eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar que a gente se sente feliz, assim, satisfeito. Olha, eu assistindo, garanto que conseguiram sim. 70% do planeta Terra é água. Mas só 1% dá pra usar. Foi mal, amigo. Sem contar que 40% da água tratada aqui no Brasil é desperdiçada. E a água sempre foi muito simbólica. A Bíblia fala sobre a água de muitas maneiras. Vale que virou crente agora. Deus te concede bom caminho. O Eliel que eu conheci na noite. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, a água é símbolo de destruição. Em Êxodo 30:18, a água é símbolo de purificação. E no Salmo 42, a água é símbolo de necessidade espiritual. Para a igreja, a água sempre teve valor de convencimento. Ei, gente, eu achei aqui, ó. Gênesis, ó, versículo 6, capítulo 9. Essa é a história de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. E é interessante, né, abordar esse tema trazendo a arte misturada com a nossa história, né? Fazendo com que a história se torne arte para apresentar para as pessoas. E é uma responsabilidade, acredito que muito grande para vocês. Tem uma coisa que o Henrique fala, né, que é como a gente narra essa história, né? Então, os quadros das cenas, eles sempre têm uma pitada de humor, tem uma coisa mais jocosa, onde a gente vai instigando a plateia a rir com a gente e no meio desse riso tem uma coisa incômoda, né? São essas histórias apagadas, são esses exemplos de resistências que tivemos aqui de lutas do Nordeste, que, como a Silvane falou, a maioria das pessoas não souberam, não sabem ou não tiveram a oportunidade de saber, né? A escola não apresentou esses fatos. Então a gente traz esses movimentos de resistência também, como no Cariri, né, do Beato, como isso foi violento, né? Então todos esses genocídios, assim como toda a seca, todas as pessoas que morreram, a Covid-19, está tudo presente porque tudo faz parte desse pacote da indústria da seca, né? E como você falou, trazendo um pouquinho do humor, né, que é característico nosso, querendo ou não, como é que é essa ligação? Porque a gente sabe que, assistindo, percebe que alguns personagens dentro do espetáculo têm mais essa ligação com o público, a gente pode ver que tem aquela ligação maior com o público. Como é ter a percepção do público participando dentro do espetáculo durante as cenas? É prazeroso, né? Porque a primeira cena você traz esse público para junto da gente, né? Então isso é muito importante, esse momento da primeira cena, né? Da gente trazer esse público com humor, com leveza, né? Porque como é uma história documental, então você tem hora que pesa um pouco. Então essa transição do humor é importantíssimo. O Henrique foi feliz em trazer esses traços no texto pra gente, né? Porque a terra está cheia de violência e eis que os desfarei com a terra. Noé, faze para ti uma arca com a madeira de gofé. E farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 rótulos o comprimento da arca.
o espetáculo gratuito, né? Aberto para todo mundo assistir. E eu parabenizo vocês mais uma vez. E acredito que deve ter sido um trabalhão, né? Como é que foi, assim, depois de apresentar, qual é a sensação que vocês sentem? A sensação é essa de dar o nosso recado, né? Enquanto artista, enquanto grupo político, grupo social, a gente que tem um espaço, né, cultural na cidade que também dialoga com o público. Então a sensação de que a gente está aí construindo, colocando mais questões aí no debate político, social da nossa cidade, principalmente com os jovens que, como o Jota falou, não tiveram essa oportunidade na escola de discutir sobre essas questões, né? Se a nossa cidade, se a gente olha para uma orla está toda, digamos, dita organizada e a outra ali toda desorganizada, tem uma questão histórica do passado que bate aí, é importante a gente falar sobre isso, sobre as nossas histórias, né? Que é o que a gente fala, sobre as nossas dramaturgias, assim. E a gente está implicado nisso, né? Quando a gente fala aqui dos bairros, de tudo, a gente faz parte dessa cidade, a gente fala isso com propriedade e aí a gente se distancia e coloca um debate em pauta sobre a água, sobre essa cidade, sobre do jeito que ela é, sobre a questão do interior. Então é importante quando a gente acaba o espetáculo e percebe que as pessoas de alguma maneira tiveram esse momento, né, do teatro, do entretenimento, mas também de estar aqui questionando e pensando, assim. A gente acredita que saia todo mundo um pouco pensando sobre essa história e querendo ler ou querendo descobrir mais coisas. Então a gente cumpriu a nossa parte, digamos assim, durante essa 1 hora e pouquinho aqui. Aí um verbo que devia mudar, porque a questão não é combater a seca, e sim aprender a conviver com ela. Só, João, o verbo conviver não ia gerar frente de trabalho escravizado nas fazendas dos coronéis. Como é que os coronéis iriam construir os seus açudes particulares? Gente, parabéns mais uma vez. O espetáculo realmente Obrigado. Desperta, né, a gente querer conhecer um pouquinho mais da nossa história, de onde nós viemos. Eu sou do interior, então para mim bateu bastante assim a história da força da água e a força do povo também, né? Que fez tudo isso acontecer. Então, gente, fica os meus parabéns aqui para você. Muito obrigada, gente. Muito legal o espetáculo A Força da Água do Pavilhão da Magnólia, que esteve em cartaz nesse mês de março, lá no Teatro José de Alencar. E agora nós iremos para um breve intervalo, mas não sai daí, pois na volta nós teremos o nosso roteiro cultural e muita música com a banda Lenny Boys. Apoio Cultural, Prefeitura de Baturité. O programa Medicamento para Valer foi uma alternativa do governo municipal em melhorar o acesso aos medicamentos. O Medicamento para Valer ficou na história de Baturité. Escola totalmente qualificada, com os avanços tecnológicos, louças interativas, toda climatizada, com a mega infraestrutura, condições de trabalho para os professores, condições de aprendizagem para os nossos alunos. Estamos de volta! E aí, tá curtindo o nosso programa até agora? Tem alguma sugestão de pauta que gostaria de compartilhar com a gente? Ou melhor, gostaria da presença do programa Mercado da Arte em seu evento ou espetáculo? É muito simples, basta nos enviar um e-mail com antecedência para pauta.mercadodaarte@gmail.com com vídeo, release e foto. E agora, peguem as suas canetas e papéis e vamos anotar todas as dicas que traremos no roteiro cultural. De 21 a 28 de março, a partir das 19h30, no Teatro Dragão do Mar, a apresentação Paola Crossbox, a atleta das emoções. E logo após, Não Estruturados. A primeira trata de uma levantadora de peso e atleta das emoções que explora e brinca com as intensidades das emoções. Já o seguinte conta da vivência brincante de dois amigos que desafiam as recomendações rígidas pós-pandêmicas. Às 16 horas, na Praça Verde, terceira edição, Mulheres em Cena, As Guardiãs das Encantarias, roda de conversa com Mestre Dina, mediação Lourdes Macena. Às 16 horas, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, Romaria para Reviver as Mortas. E às 17 horas, no Teatro Dragão do Mar, Um Amor Astronômico. Domingo,
23 de março, das 16 horas às 19 horas na Praça Verde, Brincando e Pintando no Dragão. Às 16 na Arena Dragão do Mar, Planeta Hip Hop com Cypher mais batalhas de danças urbanas. E às 17h30 na Praça Verde, Só Pode Ser Mágica. Até o dia 25 de março, com visita aberta das 9 horas às 19 horas na Galeria Ramos Cotoco, no Teatro José de Alencar, tem a exposição O Ceará de José de Alencar, xilogravuras do mestre João Pedro do Juazeiro. A exposição traz um olhar visual e artístico sobre a obra Iracema, a cultura nordestina e a identidade cearense. Mais do que uma homenagem, essa exposição celebra a riqueza cultural do Ceará, destacando seu patrimônio histórico, artístico e artesanal. De quinta a domingo, às 20 horas, no palco principal do Teatro José de Alencar, Denise Fraga apresenta Eu de Você, idealizado e criado pela atriz, o produtor José Maria e o diretor Luiz Vilaça. Eu de Você mostra histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia. Sábado e domingo, às 18h30, na Sala de Teatro Nadir Papi Saboia, do Teatro José de Alencar, Felipe Castro apresenta Corpo Cor. A obra nasce da confluência entre o artista e pesquisador do corpo, Felipe Castro, e a do artista da música e das artes plásticas, Rodrigo Brasil, para proporem uma reflexão sobre os lugares invadidos pela intensidade do encontro visual. Sábado, às 17 horas, no Cine Teatro São Luís, a trupe Acaba de Chegar apresenta Senhorita Marshmallow, um espetáculo encantador e cheio de magia para toda a família. Domingo, 23 de março, no Cine Teatro São Luís, às 10 horas da manhã, a Camarata de Cordas da UFC apresenta As Heroínas do Estúdio Ghibli, homenagem ao mês das mulheres. As músicas de A Viagem de Chihiro, Pônio, Meu Amigo Totoro, O Mundo dos Pequeninos, O Castelo no Céu, Princesa Mononoke, Castelo Animado, entre outros, vão ressoar no Cine Teatro. Entrada gratuita. O nosso roteiro cultural está aí repleto de coisas incríveis para você fazer nesse fim de semana aqui quando terminar o nosso programa. E agora nós iremos para o nosso momento musical, onde um artista ou banda são selecionados especialmente para você. E hoje nós teremos o som da banda Lani Boys. Confere aí.
Feel like I was tears ain't the cheating in my eyes. Don't sleep on the bed, you can fall asleep try. In the same I didn't want hesitate. So maybe overcompensate. I say don't hesitate. So maybe overcompensate. By the time I catch him, I put it for roll. Don't hesitate. Maybe overcompensate. Where I'm from, I was born right here just now. What originated right from your life. If you can't see, I'm a classic. Rádio que são dão, running como just what to tell a lot. So now you pack yourself. For better the masses. For better the classes. How can you help it? Take care of your taxes. Don't hesitate to maybe overcompensate. By the time I catch him, I pour it for all. Don't hesitate, maybe overcompensate. They feel like a perfect lane, I don't need them any longer. But for goodness sake, you do you see? Way too short for my sucker, that's all. Way too short for my sucker, that's all. It feels like a perfect click. I don't need it any longer. What are you saying to you see? Way too short for my sucker, that's all. Way too short for my sucker, that's all. And my strike stick on the track. Yeah, I did the track yet. Last year, horse wire, yeah, I got you. Us back, don't hesitate. Take it over my body, back punch, caught in my shotty. Bad a lot of me with lost these who cross it, eyes and dotted. So far in the lot, it seems like I touch his heart. I got not anymore, flash out the door. I'm watching for God, you can't trust me. I open the moment I go to show you before you know what I lost to see. It all did it right if you come out, on the story on sport. You should take my life, you should take my soul. A gente é a Lane Boys, nós somos o primeiro tributo do Nordeste, Primeiro né? tributo do Nordeste. É voltado para a banda chamada 21 Pilots. Um desafio pra gente, mas também um prazer enorme fazer som, que é uma banda que hoje em dia tá ganhando cada vez mais fãs, mas que já é importante para muitas pessoas há muito tempo, desde o Bessel por aí, não é? Que é o, para quem não sabe, é o primeiro disco mesmo que tem só 2 caras na banda. A banda começou com o Tyler Joseph, né? E 2 colegas de faculdade. Depois de um tempo, os 2 saíram, ficou só ele, entrou um baterista, eles, pra que banda? Vamos mudar tudo no tempo. Então a nossa banda somos nós 3. Eu, JD Gomes, interpreto o Tyler Joseph, vocal, teclado, um monte de fantasia. O Pedrão na bateria. A minha parte era a bateria. A bateria. Somente a bateria, a parte que faz o Just Dance. 3 musiquinhas, sei lá, que tocam um tecladozinho ali, faz um back vocal, mas no geral, bateria. E foi um desafio que a gente pegou. Terceiro membro da banda, como eu falei, equipamento de sample. Exatamente. Inclusive, eu conheci o JD através de outro cover que ele tem, que é o cover do Arctic Monkeys, que é a banda Macacos do Ártico. Que eu gosto muito de Arctic Monkeys, muito mesmo. E por acaso eu fui para um show deles. E cara, de cara eu já achei fenomenal. Entendeu? Eu virei fã deles e no primeiro show tinha algumas músicas que eu não conhecia o nome. E eu, na página mesmo do Instagram deles, que eu ainda não conhecia o JD, eu perguntei, cara, qual é o nome dessa música e tudo mais. O JD começou a me responder. Através disso a gente acabou criando uma amizade. Entendeu? Pois é, então, já da parte do Pedrão, ele surgiu com a banda dele também, cover de várias bandas indie, que chama-se Juice Box, banda maravilhosa, todos da banda são amigos meus. E a gente tem uma parceria da Juice Box com a Macacos do Ártico, que a gente até fresca chama de Monkey Box. Monkey Box. A Macacos do Ártico precisou de um sub de bateria, chamamos o Pedrão foi muito responsa. Como ele falou, a gente trocou muita ideia. E aí, como surgiu a Lane Boys? Lançou ano passado, no início do ano mais ou menos, não foi o 6º, 7º álbum da banda, e é intitulado Clancy. E esse álbum, pra mim, fenomenal, virou meu álbum preferido, né? E deu uma doida na cabeça, eu não sei fazer sample, não sei fazer nada, mas eu quero muito tocar esse som. E aí eu joguei no Instagram e quem me respondeu, nada mais, nada menos que o Pedrão aqui. Sem pretensão nenhuma. Simplesmente eu respondi, opa, eu sei bateria e eu gosto muito de 21 Pilots. Pois é, de início a ideia era o quê? A gente queria fazer um show, a gente achava que não tinha tanto público aqui. Então a gente queria só fazer um showzinho pra se divertir, tocar música que a gente gosta. Tem festivais em Fortaleza que são 30 minutos, 40 minutos. A nossa intenção era essa, era só se divertir. Primeiro show da gente, quando a gente chegou lá pra tocar, eu chego, como eu fiz mais ou menos aqui, eu pulo, né? Dou um pulo. Na hora que eu pulei no palco, que eu olhei pra frente, tinha gente
olhando um monte de gente caracterizada, porque o bom dos fãs de 21 Pilots é isso, eles são muito dedicados. Então o povo com a roupa, tinha gente com jaqueta verde igual a do Pedrão, com fita amarela, gente com fita vermelha, gente com uns desenhos na roupa. E quando eu vi aquilo, rapaz, hoje vai ter que ser o show. E a partir dali já foi, a gente começou a tocar em